bom estarmos aqui meditando na palavra de Deus. Eu queria te ajudar a lembrar um pouquinho da história de Jonas. Jonas é um profeta do 8º século. Ele profetizava no reino do norte em Israel, no reino de Jeroboão II, e ele era um profeta nacionalista, né? Ele profetizava sobre a expansão do reino, sobre o crescimento do reino. E aí então Deus convoca Jonas para pregar e profetizar a uma nação pagã e que era inimiga e que era muito perigosa, que eram os assírios, na sua capital Nínive. E aí Jonas decide fugir, e ele tenta fugir pelo mar para o outro lado do mundo, para Tarsis. Nessa fuga, Jonas manda uma tempestade e aflige esse barco, e aí todos lá não sabiam o que fazer. Era um barco grande, com mais ou menos mais de 100 pessoas, não sabiam o que fazer e fizeram seus cultos de oração ali, seus clamores para os seus deuses, para ver se Deus podia livrá-los disso aí. E aí Jonas confessa que essa tempestade era culpa dele, porque ele estava fugindo de Deus. E aí então, nesse momento, os marinheiros lá acabam de forma relutante, mas jogam Jonas no mar para acalmar o nosso Deus, que é Criador, Deus dos céus e da terra e dos mares. E aí então, quando toda aquela tempestade passa, eles reconhecem que foi Deus que fez isso e se convertem a Deus. E Jonas ali, Deus salva Jonas dessa morte ali naquela tempestade no mar, mandando uma baleia, um peixe grande, né? Não uma baleia, mas um peixe grande para engolir Jonas. E esse peixe grande engole Jonas, e aí Jonas ele depois ali dentro do ventre do peixe, ele de alguma forma ele se quebranta, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas ele se quebranta de alguma forma, reconhecendo que Deus o salvou. Aí Deus então o liberta, né? O peixe vomita Jonas na praia e Deus fala: Jonas, vai pregar em Nínive como eu mandei. E Jonas vai. E lá ele chega em Nínive com uma mensagem. A gente tem ela narrada de forma simplificada, mas a gente sabe que ele apresentou quem é o nosso Deus. E aí então ele disse: se vocês não se converterem a Deus, vocês não converterem os seus maus caminhos, Deus vai trazer justiça sobre vocês, né? E aí a cidade toda, uma cidade ali, como a gente viu aqui no texto, com mais de 120 mil pessoas, se converte. E aí Deus, na sua soberania, ainda sendo justo, ainda sendo misericordioso, o texto usa a expressão que ele se arrepende, né? Eu vou explicar um pouquinho essa expressão, como o Beto já começou a explicar semana passada. Deus se arrepende e fala: não, tudo bem, então vocês se converteram, eu vou libertá-los dessa justiça, né? Dessa punição. E aí a gente entra no capítulo 4 com Jonas revoltado com isso. Jonas está muito bravo, né? E parece a gente, às vezes, né, quando a gente fica revoltado com a injustiça, porque parece que Jonas entende que ele tem uma justiça maior que a de Deus. Deus é justo. A gente falou isso na primeira pregação, né? Deus, na sua soberania, guiando e regendo a criação, ele é justo quando ele estabelece e aplica a sua ira sobre o pecado. Por quê? Porque Deus ele sempre chamou o homem para andar nos seus caminhos corretos. Então, se Deus sempre exortou o homem a um caminho correto, ele tem toda a autoridade, toda a prerrogativa de poder julgar se o homem está andando no caminho correto ou não e dar consequências para o homem disso aí. Mas nosso Deus também é um Deus misericordioso, que ele também pode aplicar misericórdia porque ele é soberano e ele tem o direito de fazer isso. Isso é coerente com a sua bondade, com a sua benignidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. É prerrogativa de Deus julgar, isso é divino. Ele é soberano e ele pode fazer isso quando quer. E aí então, no capítulo 4, Deus confronta o profeta com a sua soberania e dizendo mais ou menos assim: Jonas, eu posso fazer o que eu quiser, eu não posso ser amoroso e ter compaixão de quem eu quiser. Quem é você para me dizer isso? E aí a gente vai entender aqui essa questão, né? Primeiro, eu queria que a gente entendesse um pouquinho aí o pecado desses dois, como que eu posso falar? Desses dois grupos aqui, né? Que são o povo de Nínive e Jonas, né? São dois
dois tipos de pecados diferentes. E aí a gente vai entender depois como é que Deus apresenta misericórdia para isso. Mas vamos ver aqui primeiro os pecados aqui, né? No capítulo 1 de Jonas, versículo 2, Deus já diz qual que é o pecado de Nínive. Ele fala, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A Assíria, Nínive é a capital da Síria, era um povo guerreiro e muito ruim, muito cruel nas suas guerras. Eles torturavam, eles matavam, eles tinham prazer nisso. Eles eram cruéis, eles eram brutos em suas batalhas, né? Eles não tinham piedade, eles não tinham amor nenhum pelo próximo, eles não tinham respeito pelo outro, eles não respeitavam a dignidade do outro, né? Quando eles queriam alguma coisa, eles conquistavam com ferro e sangue. Esse era o pecado de Nínive, né? Um dos pecados que a gente pode ver em Nínive aqui também é quando Jonas faz a sua oração e ele lembra do paganismo dos outros, né? O povo de Israel cultuava o único Deus, mas todas as outras nações eram pagãs. E aí Jonas fala no capítulo 2, versículo 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Né? Os outros povos pagãos desprezavam a misericórdia, a paciência, o amor e a compaixão do nosso Deus. Esse era o pecado de Nínive. No capítulo 3, versículo 8, o próprio povo de Nínive assumindo sua pecaminosidade, seus pecados. Quando o rei fala assim, ó, cubram-se de pano de saco homens e animais e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. É interessante perceber aqui que o rei de Nínive, lá, o líder lá daquela cidade, ele não estava falando para deixar as guerras. Quer dizer que dentro de Nínive também tinha uma necessidade de libertação muito grande, porque eles eram violentos, eram maus com eles mesmos, né? Tanto que uma das questões aqui que acontece, a cura de Nínive tem a ver com a justiça social. Eles começam a cuidar bem uns dos outros também, a deixar de serem violentos uns com os outros. Então, esse é o pecado de Nínive. Toda essa maldade, essa crueldade, esse distanciamento de Deus, essa idolatria com outros deuses e a injustiça social que eles praticavam ali no seu dia a dia. Então, esse é o cenário, esse é o pecado que Deus perdoa. Aí a gente vai para Jonas agora. Qual que é o pecado de Jonas? E eu vou te garantir que não é muito diferente do que acontece em Nínive. Olha o que acontece aqui, ó. Jonas foge da presença do Senhor no capítulo 1, versículo 3, dirigindo-se para Tarsis. Jonas, ele não dá o valor para Deus que Deus tinha. Jonas, eu vou destrinchar um pouquinho mais isso aqui daqui a pouco, mas Jonas, ele dá valor para ele mesmo e para o seu patriotismo, para a sua vontade, para o seu senso de justiça, muito mais do que para Deus. Olha também o que acontece no versículo 5, ó. Todos os marinheiros ficavam com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tomar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. Jonas viu a aflição, o desespero de todo mundo e ele ignorou isso aí. Não tem um pouco a ver com a injustiça de Nínive isso? Ele estava sendo injusto como Nínive. Eu tenho o meu Deus que está cuidando de mim. Esses marinheiros aí que se lasquem, né? Deixe que eles sofram aí com a tempestade. Eu vou dormir aqui meu sono sossegado, né? No capítulo 2, versículo 8, eu vou dizer de novo esse versículo, e agora falando o versículo 8 e o versículo 9, agora falando do pecado de Jonas. Porque Jonas, ele tem um orgulho muito grande, mesmo ainda sendo salvo pelo grande peixe, né? Por Deus, através do grande peixe, ali tendo sido resgatado, tendo vida, né? E ele fala aqui, ó, a salvação vem do Senhor, no versículo 9, ele ainda despreza os outros povos e ainda fala, mas eu oferecerei sacrifício. Ele tem um orgulho da sua religiosidade,
da sua justiça, da sua retidão muito alto, né? Ele se achava o correto e por isso ele achava que todos os outros tinham que sofrer justiça. No capítulo 4 agora, a gente vê com muito mais clareza o pecado de Jonas. Olha no versículo 1, Jonas, porém, ficou profundamente descontente e isso enfureceu-se. O que enfureceu Jonas? A pregação da palavra, a efetividade da pregação da palavra e a compaixão de Deus com Nínive. Agora eu fico pensando, imaginando, né? Que pregador ia ficar triste porque sua pregação deu certo? Né? Só um coração muito obstinado, muito idólatra, faz uma coisa dessa. E eu vou explicar por que idólatra. Ó, no versículo 3, ele ainda está com esse coração corrupto, tomando conta e dando valor para as outras coisas ao invés de Deus. Ó. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Por que é melhor morrer? Porque o Senhor foi misericordioso e eu não queria isso. Eu queria que a minha justiça fosse aplicada. No capítulo 4, a gente vê no versículo 5 aqui, que Jonas se assenta no monte ao lado da cidade, esperando Deus mandar pedras, mandar saraivas de fogo, que como se fosse Sodoma e Gomorra, que pudesse destruir Nínive. Por quê? Porque Jonas não concorda com a misericórdia de Deus. Jonas não entende que Deus está sendo justo, mesmo sendo misericordioso. Esse é o pecado de Jonas. Ele dá muito mais valor para as coisas do que para Deus. E para as coisas que dão conforto para ele, que sejam confortáveis para a sua vida. Olha no versículo 8 do capítulo 4. Quando morre aquela planta que fazia sombra sobre Jonas, que é o único momento no texto em que Deus tem alegria, em que Jonas tem alegria, quando ele estava confortável, porque ele não está confortável em nenhum momento aqui na história, né? Mas no momento que ele estava confortável, ele estava feliz com alguma coisa que era do conforto dele, que era segundo a sua vontade. Esse é o pecado de Jonas. A gente vai percebendo, quando mais fundo a gente chega na vida de Jonas, que o pecado dele era a idolatria do eu, era confiar na sua autossuficiência, na sua autojustiça. Mas ele estava vivendo um alto engano. Quando, olha o que o Jim Keller fala sobre esse pecado aí no livro O Profeta Pródigo. Ele fala assim, ó, na realidade, quando Jonas diz, sem isso não tenho vontade de continuar a viver, ele está dizendo que perdeu algo que havia substituído Deus como a principal alegria, razão e o maior amor de sua vida. O maior amor da vida de Jonas era a sua justiça, seu senso de justiça, sua autojustificação, a sua religiosidade, o fator dele achar que estava certo e todos os outros errados, o fator dele achar que ele sabia o que era a justiça de Deus e o próprio Deus não sabia disso. Isso era o ponto crucial da vida de Jonas. E nós cometemos o mesmo pecado sempre. Nós muitas vezes colocamos a coisa X como fator crucial na nossa vida. Para se autoavaliar agora. Quantas coisas você não tem colocado na sua vida? Colocando assim, ah não, se eu perder isso aqui eu morro. Se eu não tiver meu emprego, meu namoro, meus filhos, minha família, as minhas coisas, o meu carro, o meu celular. Muitas vezes, o tempo todo, da mesma forma que Jonas faz, nós colocamos alguma coisa como ponto crucial da nossa vida. Isso é idolatria. Idolatria é servir alguma coisa no lugar de Deus. É dar mais valor para alguma coisa no lugar de Deus. Esse é o pecado de Jonas. A gente vai indo mais fundo. A gente começa a perceber. Jonas é tão egoísta, é tão idólatra do seu ventre, da sua própria barriga, que a única hora que ele fica feliz na narrativa aqui da história de Jonas, no livro de Jonas, é quando ele tem conforto do sol. É a única hora que ele se demonstra feliz. Ah, agora eu estou feliz, agora eu estou satisfeito, agora a minha vida tá beleza. Né? Essa é a única hora que ele faz isso. Ele é muito egoísta.
E aí Jonas também dá muito valor para o seu senso de justiça, né? E olha como ele faz isso. Ele tenta até deturpar a própria palavra de Deus, porque ele fala aqui, ó, ele cita Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, quando ele fala aqui, ó, no versículo 2 do capítulo 4, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando a gente estava em casa? Por isso foi que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Só o versículo 2 aqui. Quando a gente tem um senso de autojustiça, de autojustificação, quando a gente tem a idolatria do eu muito mais aflorada, a gente usa qualquer frase, qualquer dito de alguém e até a palavra de Deus para justificar os nossos atos. E Jonas faz isso, mas ele faz isso deturpando a palavra. Sabe por quê? Se você abrir em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, que é o que Jonas cita aqui, o que aconteceu nesse texto aqui? Deus permitiu Moisés vislumbrar sua glória. Deus permitiu Moisés vislumbrar parte da sua glória, ou pelo menos apresentar aquilo que Moisés podia ver. E aí então, quando Moisés fica estarrecido, fica vislumbrado com a glória de Deus, ele fala isso que Jonas citou: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. Percebeu alguma diferença no que Jonas citou sobre Deus e sobre o que Moisés realmente falou? Jonas, ele fala só de Deus sendo um misericordioso e aparentemente ele diminui a misericórdia de Deus como uma fraqueza. Deus, você ser bonzinho assim, isso é fraqueza. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, tá vendo? Era para o Senhor punir Nínive, era para o Senhor destruir Nínive. Mas o Senhor, é bonzinho, é compassivo, tem compaixão, tem misericórdia. O Senhor é muito paciente. Não é assim que faz as coisas. Mas Jonas usa esse texto e ele esquece que a continuação do texto é que Deus é justo e ele pune o pecado. Deus nunca, gente, nunca, mesmo com toda a sua misericórdia, deixou de punir o pecado. E é isso que eu vou falar para vocês daqui a pouco. É tolo alguém se achar justo através do seu próprio entendimento. Provérbios, capítulo 26, versículo 12, fala assim, você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Você conhece alguém que acha que é justo, que acha que sabe tudo que está falando, que acha que sabe mais que Deus? Pois bem, tem mais esperança para aquele que é ignorante do que para esse que se acha. E Jonas, ele reflete aqui, ele demonstra isso através das suas atitudes aqui. Olha o que o Tim Keller fala ainda sobre isso. Enquanto houver algo mais importante que Deus para o seu coração, você será como Jonas, frágil e hipócrita quanto à sua autojustificação. Seja lá o que esse algo for, gerará orgulho e uma inclinação para desprezar aqueles que não o tiverem. Também fomentará medo e insegurança. Como é a base para a sua felicidade, se alguma coisa ameaçar isso, você será dominado por raiva, ansiedade e desespero. É assim que Jonas se mostra aqui. Todo desesperado, com raiva, com ódio, desprezando o outro, achando que Nínive tinha que ser destruída. Por quê? Porque a base da segurança de Jonas, que era seu nacionalismo, o seu próprio senso de justiça, estava no lugar de Deus. E isso fez com que Jonas desprezasse a vida, desprezasse o próprio Deus, enquanto na sua vida, o seu senso de justiça, a sua autojustificação, a sua idolatria do eu for a coisa mais importante, você vai ser como Jonas, igualzinho,
frágil. Qualquer hora que cutucarem na sua vida, naquilo que você mais ama, você vai desabar ou explodir. Vai ser assim como Jonas. E esse é o pecado de Jonas. Percebe que o pecado de Jonas não foi fugir. O pecado de Jonas foi não crer, não se basear na soberania de Deus, naquele Deus que a gente já falou quem é, soberano sobre tudo, que rege tudo, que tem o controle sobre tudo, que sabe como tudo deve acontecer, que sustenta tudo, que a gente viu na primeira pregação. Ele não soube fazer isso. E mesmo que você ache, mas no capítulo 2, Jonas faz um poema, um salmo, mesmo ali, ele demonstra que ele ainda estava baseado no seu senso de justiça. Ele reconhece que foi Deus que o salvou, mas ele aparentemente acha que ele tem algum mérito com isso. Porque ele fala assim, os pagãos adoram ídolos. Eu não faço isso, eu vou celebrar o Senhor e adorar o Senhor no templo. Mas ele não faz isso. Ele adora o próprio eu, o próprio estômago. Jonas é um hipócrita que fala que adora a Deus, mas está adorando o seu Deus, o Deus do jeito dele, que deve ser um Deus que tem que aplicar a justiça de Jonas. Muitas vezes a gente faz isso. A gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito, aplicando a nossa justiça. Isso é idolatria. Quando você faz isso, você está colocando alguma coisa no lugar de Deus. E é o que Jonas está fazendo aqui. Meu querido, minha querida, aprenda com Jonas. Deus tem que ser soberano na sua vida. Ele já é soberano. Você não pode tentar tirar o lugar de Deus e colocar outra coisa. Isso é um pecado. Mas a gente vai ver aqui, a gente enxerga aqui nesse texto, que frente a esse cenário todo, Deus ainda é misericordioso. Deus é muito, muito, muito misericordioso. Né? Ele tem a prerrogativa de julgar e ser misericordioso em seu julgamento. E ele faz isso de uma forma impressionante. Primeiro, porque ele tinha todo o direito, e Deus tem todo o direito de aplicar sua justiça e punir o pecado, tá bom? O Jonathan Edwards fala isso numa pregação dele, que é como se todos nós estivéssemos na mão de Deus e o inferno estivesse aqui embaixo. E Deus só não tira a mão para jogar a humanidade toda no inferno porque ele é misericordioso. Porque ele ainda tem compaixão, ele tem um amor muito grande. E a palavra compaixão é uma palavra-chave aqui. Olha como Deus mostra misericórdia e compaixão frente a todos esses pecados que a gente viu. Com Jonas, Deus no capítulo 1, versículo 17, Deus faz com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha como Deus é misericordioso. Jonas merecia morrer. Ele estava fugindo de Deus. Ele trouxe risco e risco de morte para um barco com mais de 100 pessoas por conta da rebeldia dele, do pecado dele. Mas Deus é misericordioso. Olha como Deus também tem misericórdia com Jonas. No versículo 9, Jonas mesmo reconhece: a salvação vem do Senhor, quando ele está no ventre do peixe salvo. E Deus é misericordioso com Jonas, sendo paciente também, porque, por favor, tenha paciência com Jonas, né? Ele foge, Deus resgata ele, aí ele ora, tá bom, Deus, eu vou lá pregar. Chegando lá para pregar, ele prega, mas prega com aquele coração do tipo: não estou gostando disso, não é para dar certo isso, eu não quero que dê certo. E aí então ele prega, todo mundo se arrepende, ele sai da cidade falando: tá vendo, Deus, é isso que eu não queria. E Deus pacientemente trata com Jonas no capítulo 4, com toda a paciência, com toda a compaixão, porque se eu fosse Deus, eu mandava um raio ali e resolvia esse problema. Né? Era fácil, era só fazer assim, Jonas não existia mais, acabou a história. Já fez o que eu queria, ele pregou, mas Jonas tem um propósito Deus tem um propósito de demonstrar sua compaixão através de Jonas. Olha como Deus tem compaixão com todo o pecado de Nínive. Olha, no capítulo 3, versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado.
Olha aqui a compaixão de Deus. E a palavra arrependimento aqui é uma forma humana de tentar expressar uma reação de Deus, tá? No original, essa palavra tem mais o significado de Deus se comoveu profundamente. Ela acontece 4 vezes no Antigo Testamento, tá? Ela tem a ver mais com comoção, com aquele sentimento profundo que vem do fundo do coração. E Deus, então, vendo a reação de Nínive quanto à palavra, a pregação da palavra e o seu arrependimento, Deus se comove ao ponto de, tá bom, então eu vou fazer o que eu tinha prometido, eu não vou os punir. Mas por que eu estou falando isso agora? Não tinha falado que Deus ia destruir Nínive? Mas em toda a história, a gente vê Deus na sua relação com o homem, eu já falei isso, Deus mostrando para o homem que tem 2 caminhos. Homem, escolha, como a gente vê lá, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 30. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, desde o Éden, desde Adão e Eva. E a gente vê na história toda da redenção, do plano de Deus, Deus apresentando as 2 opções. Como a gente pode ver no filme, né, que já é antigo agora, né, no começo dos anos 2000, Matrix, que o personagem lá tinha a opção de conhecer a verdade ou não. Deus apresenta a verdade através dele mesmo, da sua revelação, e fala, ó, eu estou te dando as opções. Tome a opção, você quer a vida ou a morte? Essa é a misericórdia de Deus apresentada. Quando Deus não julga, não pune Nínive pelos seus pecados, ele continua sendo justo e soberano, porque ele tinha dito, e ele está sendo coerente com ele mesmo, quando alguém se converter de seus maus caminhos, esse eu vou ter compaixão, eu vou ter misericórdia. Então Deus é justo aqui, Deus exerce misericórdia através da sua justiça. Olha no capítulo 4, versículos 10 e 11, olha o que Deus fala para Jonas sobre a sua misericórdia e o seu amor para com Nínive. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus se comoveu com um povo que era ignorante, que era carente, que não sabia para onde ia, não sabia o que fazer da sua vida, e por isso estava envolto de muito pecado, muita dor, muita violência. Deus mostrou compaixão, e a palavra aqui, chave, é compaixão. Sabe por que a palavra chave é compaixão? Porque compaixão aqui ela tem muito mais peso do que a compaixão que eu tenho, eu e você. Sabe por quê? Porque quando nós nos compadecemos de alguém, isso tem muito a ver com um sentimento, às vezes até involuntário nosso, do tipo, eu me comovi com aquilo, aquilo me impactou, e por causa disso eu vou tomar uma decisão. É mais uma relação de causa e consequência. Já parou para pensar? Muitas vezes a gente não tem compaixão de uma forma voluntária. A gente se reconhece em alguém, ou a gente reconhece a dor em alguma situação, e por isso aquilo nos impacta de tal forma que nós temos compaixão. Para pensar nisso. Agora, Deus é autossuficiente. Deus ele é perfeito, é completo. Ele não precisa de nada de fora para vir e incomodar e cutucar Deus para que ele tenha compaixão. Deus tem compaixão de uma forma voluntária. Ele decide fazer isso. E é por isso que em Deus a compaixão, a misericórdia, a graça é algo legítimo e perfeito.
porque ele decide isso, ele toma um passo à frente, ele toma a iniciativa. A gente vê isso, olha, eu vou ler alguns textos aqui, Isaías, capítulo 63, versículo 9. Isaías, capítulo 63, versículo 9. Olha o que Deus diz aqui, né? O que o profeta diz sobre Deus. Em toda a aflição de seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Falando da misericórdia e a graça de Deus com o seu povo, e aqui também de uma forma profética, Isaías 63, 9. Olha em Oséias, capítulo 11, versículo 8. Oséias 11, versículo 8. Então, mais ou menos perto de Jonas aí, você encontra perto de Jonas. Como posso desistir de você, Efraim? Está falando de Israel. Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Deus, ele toma a iniciativa de misericórdia. Nada cutuca, nada inflama Deus por misericórdia. Ele mesmo decide ser misericordioso porque nós não merecemos. E Deus demonstra essa misericórdia através de Jesus. E a gente vê Jesus, que é a exata expressão de Deus, também mostrando esse ato de compaixão de Deus, de iniciativa de Deus. Abre em Lucas, capítulo 13, versículo 34. Lucas, capítulo 13, versículo 34. Numa das voltas de Jesus da Galileia para Jerusalém, né, ele diz assim, quando ele chega, né, quando ele chega em Jerusalém, Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Olha aqui, eles não têm merecimento aqui. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Olha como Deus toma iniciativa de compaixão. Capítulo 19, vai um pouquinho mais para frente aí, versículo 41. A última vez que Jesus vem para Jerusalém, já perto da sua crucificação, ele fala assim, ó, quando se aproximou da cidade, Jesus chorou sobre ela. Um Deus que chora, um Deus que sente dor, é a perfeita expressão de compaixão. Deus é autossuficiente, ele não precisaria sentir dor, mas ele decide sentir dor e sentir tristeza. Olha o que ele fala aqui, ó. E disse, se vocês compreendessem nesse dia, sim, se você também, o que traz a paz, mas agora, isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra vocês e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Deus sempre deu oportunidade, mesmo assim, nós não buscamos, nós não nos aproximamos de Deus como deveríamos frente a essas oportunidades. Mas mesmo assim, Deus demonstra toda a sua compaixão. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, através de Cristo, através da salvação. Jesus disse, no capítulo 23 de Lucas, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Quando que Jesus diz isso? Quando ele está na cruz, sofrendo pelos nossos pecados, apanhando, sendo maltratado, sendo açoitado, sendo crucificado ali com toda a dor, todo o desespero que a dor humana pode dar para um homem. E ainda, junto com isso, sofrendo a ausência de Deus, todo o desamparo de Deus ali, sofrendo o peso
da ira de Deus. Lembra que eu disse que Deus nunca deixou de aplicar a sua justiça? Deus aplicou toda a sua justiça de forma perfeita em Jesus. Quando Deus tem compaixão de Nínive, quando Deus tem compaixão de Jonas, e quando Deus tem compaixão de mim e de você, Ele faz isso porque Ele aplica sim sua justiça em Jesus. Porque Ele aplica toda a sua ira em Jesus. A ira que Ele tinha dito, eu vou aplicar sobre Nínive. Quando Nínive se converteu aos caminhos de Deus, e a gente vê aqui em Mateus capítulo 12, versículo 41, que alguns de Nínive sim se converteram a Deus. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Jesus afirmou, aqueles homens se voltaram para Deus, eles creram em Deus, eles foram perdoados, Deus aplicou compaixão com eles. Mas por que Deus pôde aplicar compaixão? Porque Deus mesmo assim foi justo e aplicou a sua ira sobre quem? Sobre Jesus. Deus tem compaixão de você porque Ele já aplicou a ira dele sobre Cristo. Se você estiver em Jesus, quando Deus olha para você, Ele olha para você e Ele não enxerga o seu pecado, apesar de saber que você é pecador. Ele enxerga o perdão que você recebe através da morte de Cristo. É isso que Jonas vê em você. Perdão, é isso que Deus vê em você. É isso que Deus vê em você. Ele vê a ira dele aplicada em Jesus e a misericórdia sobre você através da vida de Cristo. A expressão máxima da soberania de Deus é a misericórdia e a justiça através de Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma forma tão grande, Ele teve tanta compaixão pelo mundo, que Ele enviou seu Filho para morrer. E todo aquele que crê na morte, na obra desse Filho, não morre, mas tem vida eterna, recebe compaixão de Deus. Romanos 5, versículo 8, diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus foi justo e misericordioso sobre nós, através de Jesus. Romanos 3, 26 diz, mas no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo. Ele torna justo através da obra dele em Cristo Jesus. Meus queridos, como é que Jonas nos representa nesse cenário todo? Como é que nós podemos nos perceber em Jonas nessa história toda desse Deus soberano que é justo e é misericordioso e trata conosco? Como é que a gente pode aprender com Jonas o que não fazer? Eu tenho algumas reflexões aqui. Como a gente pode esquecer tão rápido da soberana graça e misericórdia de Deus? Porque assim, a gente conhece um Deus soberano pela sua palavra e como ele guia, ele rege a história e a sua criação. Jonas também conhecia isso. Nós também conhecemos um Deus soberano e misericordioso, gracioso, que se envolve na história, se envolve na minha e na sua história, se envolve na história da humanidade para promover redenção. A gente sabe que esse Deus existe. Isso a gente conhece pela palavra. E mesmo assim a gente também vivencia isso, a gente experimenta isso na nossa vida. A gente sabe que Deus tomou a iniciativa e nos mandou Jesus para morrer por nós com toda a sua compaixão. A gente sabe disso. Jesus é a exata expressão de Deus e é Deus sofrendo no nosso lugar de tanta compaixão, misericórdia, tanto amor que Ele tem por nós. Como a gente pode esquecer tão rápido disso? Por que a gente esquece tão rápido disso? Nós temos um coração que se acha autossuficiente, é egoísta e esquece muito rápido de como não merecemos a graça de Deus e caímos no alto engano na idolatria do eu. A idolatria do eu
nos afasta de participarmos plenamente da obra redentora de Deus e de sermos usados pela glória dele e desfrutarmos de satisfação quando o glorificamos. A gente perde a oportunidade quando a gente coloca a gente no pedestal e tira Deus de desfrutar da obra de Deus, da redenção de Deus, que é nos dar vida de verdade, vida verdadeira, vida baseada num Deus soberano, num Deus grande. Olha que Jonas ele sofria por causa de uma planta que morreu, porque ele não conseguia perceber que ele foi instrumento de Deus para abençoar 120 mil pessoas, e essas 120 mil pessoas na volta de Jesus vão estar lá do nosso lado, né? Talvez não todas, mas muitas delas vão estar do nosso lado, dizendo: o meu Senhor, o meu Deus é santo, 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 santo Senhor dos exércitos. E ele deixa de provar e experimentar isso, porque ele está valorizando mais os seus sentimentos, as suas vontades, a sua autojustiça, do que o próprio Deus. Quando nós somos idólatras do nosso eu, nós somos ingratos, somos insatisfeitos. A gente não consegue encontrar satisfação em Jesus, na obra de Cristo e no nosso Deus. A idolatria também nos impede de desfrutar da segurança de confiarmos em Deus soberano. Se a gente diminui Deus, se ele não é do tamanho que ele é realmente para nós, se a gente deixa ele um Deus fraco, um Deus incapaz, a gente deixa de desfrutar dessa segurança, dessa paz que é, em meio ao sofrimento, Deus cuida de mim. Vou dar um testemunho aqui para vocês. Na semana passada, de sexta para segunda, sexta-feira eu estava trabalhando e comecei a receber mensagens no meu celular de que estavam acontecendo saques e uso do meu cartão de crédito. A gente não deixa o dinheiro na conta corrente, a gente deixa na poupança e tudo mais, e a gente não deixa dinheiro lá. Então, a gente, por conta da relação com o banco, a gente tem um limite, e aí quem invadiu a nossa conta começou a sacar dinheiro do nosso limite. E foi uma quantia, assim, que era igual a todas as nossas economias. Se a gente tivesse que cobrir essa quantia, a gente ia ficar sem economia nenhuma, só com o dinheiro que a gente recebe no mês, mas é claro, a gente sabe que Deus ia suprir. E eu vou confessar para você, na hora eu esqueci de Deus. Na hora eu fiquei tenso, agora como é que eu vou pagar isso? E aí eu liguei para a Débora, que também estava trabalhando, né? A gente estava trabalhando em locais diferentes na sexta-feira, e aí ela falou também, meu Deus, e também estava aflita, ficou com dor de cabeça, mas aos poucos aí Deus foi nos ajudando, foi ministrando, a gente foi voltando para que, calma aí, Deus é soberano, Deus dá, Deus tira, todo o dinheiro é dele, se ele quiser que a gente tenha essa dívida, a gente paga, né? Mas a gente tem que confiar na sua soberana justiça, e muitas vezes eu lembrava a Débora disso, mas mais vezes ainda ela me lembrou disso, porque eu me reconheço em Jonas aqui, né? Meu senso de justiça aqui ficou acima de Deus. E aí então a gente foi se acalmando e podendo receber a paz de Deus, que mesmo com toda aquela dívida que era grande agora, a gente tinha um Deus que estava no controle de tudo. Graças a Deus, na segunda-feira de manhã, que era feriado, o banco nos ligou e informou que ele tinha resolvido todos os problemas aí em relação a esse roubo, né? A esse assalto que nós sofremos. A gente deixa de desfrutar a graça de Deus. E gente, quando eu estudando o capítulo 4 de Jonas aqui, a minha esposa deve ter percebido, eu fiquei meio amargo. Eu fiquei meio triste. Mas não porque eu estava triste com Deus, mas porque eu estava triste comigo mesmo. Porque eu, principalmente ontem, que eu estava meditando o dia inteiro no que eu estava estudando, mas eu estava triste, amargo de um jeito. E eu queria muito que a palavra de Deus fizesse isso com você. Queria muito mesmo. Que ela te batesse na cara e te falasse assim: deixa de ser idólatra, deixa de ser ruim, deixa de adorar outras coisas no lugar de Deus. Né? E tomara que isso aconteça com você. Tomara que você fique amargo um pouco mesmo, para você se voltar para Deus e reconhecer que é Deus que é soberano e tem sua justiça e sua misericórdia de forma perfeita. Na presença de um Deus soberano, que é esse Deus que a gente estudou nesses 4 domingos aí.
O que fazemos com os nossos pecados? Como Deus tratou com Jonas e com Nínive, como ele trata conosco através de Jesus, Deus espera mudança de rumo e arrependimento. No capítulo 3 de Jonas, você vai ver a questão de mudar, de se converter, de mudar o caminho, aparecendo muitas vezes. Né? E é isso que Deus espera de nós. Não aconteceu com Jonas, porque mesmo Jonas sofrendo no ventre da baleia, ele ainda não mudou o coração dele. Ele teve que dialogar, debater e apanhar de Deus um pouco ali. Eu imagino que isso Jonas mudou, porque foi ele que escreveu esse livro, e se ele não tivesse mudado, ele não tinha narrado essa história. Né? Mas Deus espera mudança de rumo. Ó. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó, 2 Pedro 3, 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É isso que Deus quer. Deus espera, ele tem Lembra que eu falei da compaixão, do amor de Deus e como ele demonstrou através de Jesus? Ele não fez isso à toa. Ele espera que você se arrependa. Jonas capítulo 4, versículo 10, ele fala assim, ó, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir nem a mão direita da esquerda. Além de muitos outros rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É claro, ele está esperando arrependimento, ele está esperando mudança. Precisamos aprender a depender, a confiar, a crer, a reconhecer. A oração é a expressão dessa dependência, da mudança da autossuficiência para a suficiência em Cristo. Um passo prático para você demonstrar que você tem um coração que depende de Deus, que confia na sua soberania, é a oração. Percebeu que eu sempre começo orando, e eu tenho feito essa prática na minha vida? Deus, nós oramos porque confiamos. Porque se nós não confiássemos, não faria nenhum sentido orar. Se você conhece esse Deus compassivo, que é bondoso, tem compaixão, misericórdia, justo, e em tudo isso ele é soberano e perfeito, ore. Mostre que você depende de Deus. Esse é um passo prático da sua vida para começar essa transformação. Aponte seu coração para Deus. Aponte suas paixões para Deus. Deixe de lado as outras coisas, os outros ídolos, e adore só o seu Deus. Adore um Deus que é soberano, é justo, é misericordioso e tem compaixão por nós. E aí, último minuto aqui da minha pregação. Eu lembrei ontem de uma música do Gerson Borges que chama A Chave é a Oração. E essa música ela fala de como que o coração de Deus funciona de uma forma poética. Tá? Eu queria que você prestasse atenção na poesia aqui. Eu não vou cantar, eu não vou tocar, porque eu não sou o Gerson Borges, eu ia passar vergonha aqui. Mas eu vou ler a letra da música. O nome da música é A Chave é a Oração. Ele diz assim, ó: eu vi o coração de Deus. Era uma chaga aberta, sangrando demais nossa distância. Um amor assim é uma ânsia. Pranteia nossa indiferença, anela por nossa presença. Eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta. Ninguém sofre igual a Deus, de saudade, amor eterno. Derramado, confessado, dito, revelado, demonstrado em Cristo. Lamenta a incredulidade, mas perdoa. Perdoa, é verdade. Ninguém sofre igual a Deus, de saudade, amor eterno. A chave é a oração. A porta é Jesus Cristo. Para o coração de Deus, acredite nisso. Hoje mesmo pude entrar, pés descalços, descansar no aconchego do coração de Deus. Deus é misericordioso, é soberano, é justo, é perfeito, é onipotente, onipresente e é amoroso, é pessoal. E hoje ele está abrindo o coração dele para você, para demonstrar que mesmo sendo Deus soberano, é Deus misericordioso, justo e quer cuidar de você, quer te dar uma vida de verdade. Hoje a chave é a oração, a porta é Jesus Cristo para o coração de Deus. Acredite nisso. Acredite que você tem um Deus compassivo,
amoroso, misericordioso, que quer se relacionar com você. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, nós oramos porque confiamos na sua soberania, na sua grandeza, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, Deus. E pedimos, Deus, por favor, tenha paciência de nós e continue aplicando sua misericórdia em nossas vidas, Deus, porque nós não merecemos. Não merecemos o tamanho desse amor. Não merecemos o tamanho dessa graça, Deus. Quanto amor o Senhor tem demonstrado por nós, Pai. Mesmo sendo soberano, grande, tremendo, acima de tudo, o Senhor é pessoal, misericordioso, compassivo, demonstra compaixão, ao ponto de entregar a si mesmo por nós, de morrer e sofrer a dor, e sofrer o peso da sua justiça, da sua ira, no nosso lugar, Deus. Obrigado por essa graça. Nos ajuda, Deus, a abandonar a idolatria do eu, nos ajuda a abandonar o pecado, nos ajuda a abandonar a nossa autojustificação, Deus. O pecado que afronta a sua glória, a sua grandeza, Deus, o seu reinado, o seu senhorio sobre nós, Pai. Por favor, Deus, tem misericórdia de nós, Pai, e nos ajuda a fugir dessa idolatria, Deus, e adorarmos nosso Deus soberano, nosso Deus grande, nosso Deus tremendo, poderoso, misericordioso, justo, que está no controle de tudo e é soberano sobre tudo, Deus. Por favor, trata do nosso coração. Por favor, Deus, tem misericórdia de nós. Nos abençoa. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém.